Vini, por favor, apaga isso aqui. E aí liga isso, por favor. Obrigado. Pode apagar de trás, né? Aí, obrigado. Bom dia, queridos, mais uma vez. Como sempre é um super desafio para mim estar aqui. Não estou de maneira alguma por mérito, é por pura graça. Eu quero, antes de qualquer coisa, eu sei que eu poderia não fazer isso, mas eu quero, antes de qualquer coisa, pedir perdão aos meus pastores, pastor Dani, pastora Gabi. Nós tivemos uma conversa nós sempre temos, na verdade, uma conversa muito boa. E nós tivemos uma conversa no domingo. E eu coloquei alguns pensamentos meus. E o pastor Dani depois veio e falou algumas coisas para mim. E aquilo entrou no meu coração de uma maneira diferente. E essa semana foi uma luta muito grande para mim. Tanto meditar nessa palavra. Eu sei que eu poderia fazer isso de forma particular com os meus pastores, mas eu quero fazer isso em público, eu quero fazer isso diante da igreja, porque qualquer peso que existe nesse lugar e que vai contra aquilo que o Senhor quer fazer hoje aqui, eu não vou levar isso comigo. Amém? São só opiniões são divergidas, e não acho que de forma alguma isso mexa ou estremeça qualquer relacionamento nosso. Mas eu me submeto aos meus pastores e posso, inclusive, e óbvio que isso vai acontecer, nem sempre até concordar. Mas existe a diferença entre não concordar e não se submeter. Então, como pastor dessa igreja, dessa casa, eu não tive todo o conteúdo que tenho a partir do momento que eu fui ordenado a pastor nesse lugar. Eu tenho uma história. Essa história cria em mim coisas nas quais eu creio e acredito e levo comigo. Então, quando eu estou diante dos meus pastores, nas nossas conversas de mesa, eu exponho aquilo que de fato eu acredito. Mas sim, posso estar enganado, posso estar errado, e me submeto. Me submeto aos meus pastores. Amém? Essa é a primeira coisa que eu senti de fazer aqui e eu fiz. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração para hoje, o tema é Cristo formado em nós. E o que eu vejo a igreja, como eu vejo a igreja, eu tenho falado bastante aqui nas minhas oportunidades, seja aqui com o microfone na mão, seja nos nossos grupos menores, as nossas conversas, acerca de um coração ser colocado diante de Deus para ser trabalhado e transformado. Esse é o nosso objetivo na nossa individualidade. Mas eu creio também que o que o Senhor, e essa palavra que eu quero trazer hoje aqui, o Senhor sim trabalha nas nossas individualidades. O Senhor sim trabalha nos nossos corações de forma individual. O Senhor sim quer que tenhamos esse tempo exclusivamente com Ele, no lugar secreto. Para crescimento, para desenvolvimento, para amadurecimento pessoal. Mas quando eu começo a ver as cartas de Paulo, e não só de Paulo, mas quando eu vejo o Novo Testamento, todo o Novo Testamento, eu começo a enxergar também que, ok, Deus quer trabalhar em nós de maneira individual, quer tratar o nosso coração, quer mudar o nosso entendimento acerca de tantas coisas. Mas tem o porquê. Todo o nosso amadurecimento, todas as nossas mudanças, todo o nosso crescimento, ele tem que desaguar em um lugar chamado coletivo. Um lugar chamado igreja. Igreja não é
uma porção de pessoas que buscam os seus relacionamentos pessoais, as suas bênçãos pessoais, e assim se destacam, crescem, se desenvolvem, até mesmo ministerialmente. Isso tem a sua importância? Sim, tem, mas não só isso. Quanto nós nos olharmos como seres individuais, considerando o reino de Deus, considerando a igreja, nós não estamos ainda maduros como deveríamos estar. Então, nessa maturidade, ou nesse desenvolvimento pessoal, é necessário que nós sempre transicionemos do individual para o coletivo. A nossa preocupação nunca precisa ou nunca pode ser apenas em nós mesmos. Ainda que Deus faça em nós, ainda que Deus faça através de nós, existe o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo fala isso não sei quantas vezes. Então as nossas maiores buscas no Senhor precisam ser, sempre precisam ser, pensando no coletivo, pensando na igreja. O Senhor não vem buscar você, o Senhor vem buscar uma igreja, o Senhor vem buscar uma noiva. Então é necessário que nós entendamos isso, é necessário que o nosso crescimento sempre seja pensado e pautado no pensamento em relação ao coletivo, à igreja. E tem uma forma de estudo teológico que é chamado de tipologia. E essa semana, enquanto eu lia a palavra e tentava escrever algumas coisas, eu lembrei de algumas passagens bíblicas que, infelizmente, alguns pensamentos fazem com que o Antigo Testamento seja totalmente descartado. As pessoas mergulham apenas no Novo Testamento, porque é a partir do momento em que Cristo veio. Mas as pessoas deixam de entender essa questão tipológica que, na verdade, lá atrás, no Antigo Testamento, o que o Senhor fez lá sempre foi, ou em diversas passagens foram, uma tipologia mostrando como seria no Novo Testamento. Então nós não podemos de maneira alguma deixar de lado o Antigo Testamento. Por exemplo, o capítulo 1 de Gênesis, Deus criou todas as coisas, animais e tudo que existe. E no capítulo 2 ele cria o homem, e aí ele fala assim, não é bom que o homem esteja só. E quando ele faz com que Adão tenha um sono profundo, isso é uma tipologia da morte de Cristo. Então, quando Adão tem um sono profundo e Deus retira ali a costela de Adão, ou da costela de Adão, Eva, ele está dizendo algo para nós, para o Novo Testamento. O meu filho irá a esta terra, ele dormirá, ou morrerá pelos pecados, e dele, a partir dele, nascerá a igreja, nascerá a noiva. Então o sono de Adão é também a tipologia do sono de Jesus. Mas é interessante que Deus pega da costela de Adão, e tão somente da costela de Adão, e cria Eva. Traz Eva à existência. Deus não pegou barro, pegou as melhores qualidades de Adão e juntou as duas coisas e fez Eva. Não, Eva sai da totalidade de quem é Adão. Assim deve ser também a igreja. Cristo morre e edifica a sua igreja. E na prática, ela deveria ser sem nenhuma mistura. Sem nenhuma mistura. Nós vemos tudo quanto desde o primeiro século tenta ser inserido na igreja. Os próprios romanos tomando a igreja para si e começando a colocar nelas coisas nas quais nunca existiram. Isso não acabou lá, isso de lá para cá, outras tantas religiões vão sendo inseridas dentro do cristianismo.
e vai forjando uma igreja que nem é mais igreja. Mas a verdadeira noiva de Cristo, ela precisa ter tudo de Cristo. Não pode ter nenhuma mistura, nem filosófica, nem psicológica. Ela precisa ser como ela é. É essa igreja, na sua maturidade, que o Senhor vem buscar. Essa é a noiva do Cordeiro. E não aquilo que por vezes nós vemos como igreja. E outra questão tipológica é que em Gênesis capítulo 24 também é relatado ali o casamento de Isaac e Rebeca. Abraão se levanta, manda com que o seu servo vá buscar uma esposa ao seu filho. Essa pessoa, esse servo na qual foi buscar com toda a responsabilidade na qual ele tinha, chega diante de Rebeca, conhece os pais de Rebeca, a família de Rebeca, começa a adornar Rebeca, dá a ela presentes. Mas o nome dessa pessoa nunca é mostrado para nós. E essa pessoa tipifica o próprio Espírito Santo, que nos dias de hoje tem adornado a sua igreja, tem adornado a noiva. Em algum momento o pai e o irmão falam assim: eu quero que ela fique aqui mais 10 dias. Aí o servo fala assim: não temos mais tempo. Aí eles falam: então vamos perguntar para ela se ela quer ir ou ficar mais 10 dias. Eu vejo isso como uma tipologia, porque há um trabalhar todo sutil do diabo nesses dias de retardar aquilo que o Senhor tem como promessa para a igreja do Senhor. Não só vejo o servo como a própria pessoa do Espírito Santo, adornando a igreja, adornando a Rebeca, mas eu vejo isso também como... Mas eu vejo também o Espírito Santo sendo usado para que este tempo não demore mais do que o necessário. E aí inicia-se o processo onde Rebeca diz sim e começa então a andar pelo deserto a caminho do seu noivo ou futuro noivo. Isso tipifica o nosso tempo aqui, como igreja. As lutas nas quais passamos no deserto, o sol ardente, o sol castigante. O andar no deserto, caminhar no deserto nunca é fácil. E não tem sido nos dias atuais em relação à igreja. Mas é o processo. Essa semana, enquanto eu pensava sobre isso, eu via as palavras do apóstolo Paulo acerca da importância desse lugar, da importância da igreja, da importância dos relacionamentos. Ainda com pensamentos diferentes entre nós, e graças a Deus por isso. Mas ainda assim, Deus usa os pensamentos diferentes, as histórias diferentes, para que a igreja seja fortalecida como igreja, como noiva. Então, se há em nós uma busca pessoal, independente, por algo que o Senhor já prometeu a nós de forma individual, glórias a Deus por isso. Mas é necessário que nós entendamos que o que está acontecendo aqui, nessa caminhada nossa em fé, não é para outra coisa, senão para que a igreja seja estruturada como noiva. É por isso que nós temos as nossas podas individuais. É por isso que Deus trata a mim e no meu coração aquilo que eu preciso melhorar e crescer. E o Senhor faz isso diante de processos dolorosos por vezes. Eu sei que é com você também assim. Paulo fala sobre isso. Paulo fala para que o fogo purifica as nossas vidas. Sendo passado por esse lugar chamado fogo, nós somos purificados, nós somos transformados.
é queimado, é tirado de nós tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Esse é o tratamento que o Senhor está fazendo em nós, como faz na noiva de Cristo. Penso eu que por vezes nós não somos alcançados pelo Senhor em certas promessas, justamente porque há algo em nós que precisa ser tratado. Somos colocados no lugar de fogo porque o Senhor sabe a pureza que há em nós. Ele precisa tratar os nossos corações. Nós somos colocados nesses lugares, nessas dificuldades da vida, para que isso aconteça. O apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 5, quando fala a respeito do marido e da esposa, ele está falando exatamente disso. Ele fala os deveres do marido, fala os deveres da esposa, e no final ele diz assim, mas isto é algo difícil de compreender. Aí se perguntasse para Paulo, o que é difícil de compreender? Paulo, o que é mistério? É a palavra que ele usa. Aí ele fala, a relação de Cristo e a igreja. Há um Cristo que se deu por esta igreja, que se entregou por esta igreja na sua totalidade. E agora, ele trabalha para que esta igreja esteja neste lugar de transformação diária. E aquilo que o Senhor faz em nós, de forma individual, não é para outra coisa, senão para que a igreja seja edificada. Por isso que diante dos nossos conflitos, das nossas maiores dificuldades, nós precisamos sempre se colocar nesse lugar e falar, Espírito Santo, o que o Senhor quer de fato comigo? O que precisa ser mudado em mim? Às vezes nós precisamos agradecer a Deus porque tais promessas individuais ainda não foram cumpridas. Deus não tem desejo nenhum de perder os teus filhos. E colocando nós em lugares ou status. Existe uma luta muito maior espiritualmente falando. E o Senhor tem preparado eu e você para esse lugar. Mas é necessário também que nos coloquemos nesse lugar de transformações dentro de nós. Na nossa individualidade, nós precisamos disso. Mas quem ganha com isso também é o corpo de Cristo. No sentido que há crescimento, há desenvolvimento. Aquilo que é impuro vai se colocando para fora da noiva. E a noiva vai se purificando. E sendo a noiva na qual o Senhor de fato espera para aquele dia. E quem mais sentiu isso na pele foi o apóstolo Paulo. Ele fala desse fogo purificador, que é um trabalho individual. Mas ele fala também do sofrimento coletivo. E as palavras que ele usa para isso é dores de parto. Meus filhinhos, Gálatas 4:19, por quem de novo sinto as dores de parto até que Cristo seja formado em vós. O apóstolo Paulo sentia as dores. Como pastor que era, como apóstolo que era, ele sentia as dores por aqueles que precisavam ser transformados. E assim é a vida dos nossos pastores. Por isso que eu quis começar como comecei. Não há nada melhor do que se colocar ou se submeter às mudanças que o Senhor de fato quer fazer na sua vida. A palavra fala sobre espinhos neste campo, neste processo, nesse caminhar.
por vezes aquilo que você mais despreza, que é o espinho que está no outro irmão, cutucando você, é aquilo que Deus quer usar para trabalhar você. E é difícil entender isso, principalmente nos tempos de hoje, no tempo da selfie, no tempo onde nós olhamos para nós e pensamos apenas em nós. Não estou generalizando, mas é um momento que nós vivemos como mundo. É sobre o meu bem-estar. Aí dentro da igreja é sobre as bênçãos que Deus tem prometido para mim. E isso é mais antibíblico do que qualquer outra coisa. É necessário submissão. Tenha os seus pensamentos, tenha as suas convicções, mas permita que elas sejam totalmente destruídas e quebradas diante da presença do Senhor. Somente assim o jugo de fato se torna leve. Enquanto Deus tenta te conduzir para um lado, você está querendo correr para o outro. Mas você ainda continua acreditando que as promessas do Senhor é sobre a sua vida. E glórias a Deus, que Deus não dá a nós coisas nas quais nos tira do caminho dele. O povo de Israel foi tão desobediente diante de Deus, que as palavras do Senhor para eles é assim: dei-lhes o que queriam, mas fiz-lhes desfinhar-lhes a alma. Então o que Paulo descreve aqui com essas dores de parto o que ele mostra para nós é que essa formação ela nunca é natural. Se você busca conforto, eu te digo que a igreja não é o lugar para isso. Se você busca ser trabalhado no seu caráter, ser transformado naquilo que você de fato precisa, ser queimado para que se torne puro, a igreja é o melhor lugar para você estar. E há uma mentira diabólica nos últimos tempos de que, com essa questão de internet, YouTube e tudo mais, streamings, não precisa mais de igreja. Até porque em casa, no sofá, no conforto de casa, eu consigo ver cultos nos quais eu quero. Eu escolho. Tem o cardápio ali e eu escolho qual culto é melhor para mim. E se tal pastor falar algo que não me agrada, é simples. Eu vou para um outro canal. Então, além do conforto de casa, eu escolho também o pregador. Eu escolho os estudos. Eu escolho até os louvores. Aí eu tenho para mim uma religiosidade enorme, achando que aquilo é cristianismo. Achando que isso é evangelho. E o evangelho, de fato, sem ser a religiosidade, estou falando evangelho, é o único que vai trazer desconforto para você. Na questão de mudança, na questão de necessidade de entrega, de submissão, o evangelho é o único que vai colocar você nesse lugar de submissão. Nem sempre é fácil, mas é extremamente necessário. E é o Espírito Santo quem faz isso em nós. É o Espírito Santo, esse agente ativo que vai transformando a nossa vida, o nosso caráter, o nosso olhar, que nos faz ser inseridos na igreja de Cristo.
que nos faz ser moldados e mudados. Por isso que o apóstolo Paulo fala, não rejeites ao Espírito. Permita que Ele mude e molde você. Permita que Ele trabalhe você. Permita que Ele transforme você. Esse ano é o ano da transformação para nós como Igreja Essência. E é o ano também em que Deus pode evidenciar em você coisas nas quais nunca foram mudadas. Mas que neste tempo, você pode dar passos que você nunca deu na sua vida, através dessa transformação. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que seja isso sobre você e sobre mim. Não é difícil a gente ter esses temas e olhar só o lado bom desses temas. Mas não existe transformação sem uma total rendição. Não existe transformação sem uma entrega. Não existe transformação sem um coração aberto para isso. E o Senhor quer fazer isso em nós. E meu pedido é que Ele comece por mim. A maturidade ela começa no particular, mas ela vai para o contexto da igreja. Efésios 4:13 vai dizer aqui, até que todos nós cheguemos. Não é sobre o Vitor chegar. Não é sobre chegarmos de forma individual, até que todos cheguemos. Essas palavras de Paulo mostram para a gente o quanto o tratado de Deus é com a igreja e não na individualidade. O Senhor voltará para buscar uma noiva onde Ele reconheça seus próprios vestidos e joias, as suas virtudes. E aí, como Adão, Ele pode declarar para a noiva: esta é carne da minha carne. Não há nada nela que desaprove. Essa é parte de mim. Essa foi edificada a partir de mim. E é isso que o Senhor espera de nós. Por isso eu quero, em nome de Jesus, dizer a você, embora essa palavra seja totalmente para mim, eu quero dizer a você aquilo que o pastor Dani agora há pouco falou. Busque ser o mais espiritual possível. Busque ser sensível ao Espírito. Não se apegue às suas teologias. Isso tem a sua importância. Mas não se apegue a isso. Maravilha é o caminho que te trouxe até aqui. Mas se preocupe mais com o caminho que te leva a partir daqui. E o Espírito Santo se aproxima de nós e se apresenta a nós para mudar o que somos. Para ficar em nós apenas a pureza que precisa ficar. A formação final de Cristo consiste em o Espírito Santo remover tudo o que não é Cristo da igreja. Essa semana eu lia sobre uma obra de Michelangelo, obra chamada Davi. E ela ficou tão maravilhosa que perguntaram para ele como ele tinha conseguido fazer aquilo. E a resposta dele foi simples. Eu vi a pedra bruta. E olhando para ela eu vi Davi.
e depois foi fácil. Eu tirei tudo que não era Davi. Quando o Senhor te criou, Ele criou o que você é na essência. E o Espírito Santo tem trabalhado em nós, em mim e em você, para que fique somente o que é o Vitor. Para que fique somente o que é você. Porque nós precisamos disso, considerando essa migração do individual para o coletivo. João 17, Jesus vai dizer: Ele fala sobre o mundo olhar para nós, olhar a unidade em nós, e nessa unidade ele vê Cristo. Nós unificado com Cristo, Cristo com o Pai, e nós revelando, não a partir apenas das nossas palavras, mas a partir de quem nós somos, da nossa identidade, revelamos Cristo ao mundo. Não existe outra possibilidade de o mundo olhar para nós. Más notícias dentro da igreja já temos muitos. Mau testemunho já temos muitos. Mas o que o próprio Jesus fala é que o mundo vai olhar para nós e vai ver Cristo a partir da nossa unidade. E apenas isso. Eu finalizo perguntando a você o quanto de Cristo está em você. Nessa purificação do Senhor que o Espírito Santo tem feito em nós, nós temos permitido o Espírito Santo acelerar esse processo, ou nós temos conseguido retardar o que o Espírito tem feito, ou o trabalho do Espírito. Quanto de Cristo há em você? E quanto há de você em você mesmo? Que Ele cresça, que diminuamos. Em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Creio que agora é um momento propício para que o próprio Espírito revele a você aquilo que falta ser moldado em você. Quando nós nos permitimos e trazemos para dentro de nós as inverdades do mundo, a gente sempre se coloca como superior aos outros. Parece que o trabalhar de Deus precisa ser apenas no outro e não em nós. E por vezes nós consideramos que precisa ser moldado em mim, são coisas pequenas. E nós chegamos a conclusões assim porque nós estamos olhando para o outro e fazendo esse comparativo. E somente o Espírito Santo pode revelar a nós
o modelo de Cristo. Esse sim, esse modelo perfeito. E quando nós olhamos para Ele, nós vemos, independente das nossas falhas, nós vemos o quanto nós precisamos ainda ser moldados. Se você acha que não, feche teus olhos, olha para Cristo. Você vai perceber que sim. E hoje aqui o Senhor pode começar a fazer algo em nós totalmente diferente. Ele pode pegar essa matéria-prima bruta e transformarmos a imagem de Cristo. Isso começa a falar com o Senhor. Começa a colocar diante dele aquilo que você sabe que precisa ser mudado. Há um coração quebrantado e contrito, Ele não rejeita, diz o Senhor. Se quebrante aí diante dele. Faz as ações que dependem exclusivamente de você, para que a sua vida seja mudada, para que o seu casamento seja mudado, para que a sua relação com seus filhos sejam mudadas, para que a relação com as pessoas que te cercam no seu trabalho seja mudada. Independente do outro, eu queria que você olhasse para você. E o Espírito Santo presente aqui trabalhará no seu coração, na sua vida, nos seus pensamentos, para que hoje você saia daqui com maior leveza. E há coisas nas quais nós precisamos chamar pelo nome. Não diminua as mudanças ou as ações que você precisa fazer. O mundo tem desconstruído palavras que são maravilhosas, como o próprio amor. Mas o Senhor coloca diante de você, o Senhor se coloca diante de você e pergunta a você a mesma pergunta que Ele fez aquele aleijado no tanque de Betesda: o que você quer que eu faça? Não precisarei aqui voltar pra minha sede. Porque às vezes o que nós precisamos que o Senhor faça em nós não é o que nós queremos que Ele faça. É por isso que Ele vem e pergunta: o que você quer que eu faça? Você está pronto a deixar de ser um paralítico? Você está pronto a deixar de depender? És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Hoje o Senhor te encontra aqui. É um momento em que você pode sair daqui com transformações que você tem tentado há muito tempo. Só depende de você. Mas seja sincero com você mesmo. Coloca diante do Senhor isso. Nós te pedimos, Senhor, venha sobre nós.
sobre as mudanças que nós precisamos. Colocamos diante de Ti os nossos corações. O Senhor conhece o nosso coração, o mais profundo do nosso coração. E é Ele que nós colocamos diante da Tua presença para essas mudanças, Pai. Nós queremos olhar para o Filho e termos o Filho como nosso modelo. Espírito Santo, trata-nos. No nosso interior, no nosso âmago. Muitos de nós que esperamos essas mudanças há tempo, Senhor, e nós nos entregamos a Ti para isso. Que os nossos corações sejam colocados diante de Ti, prostrados diante de Ti, que não sejam só palavras, haja um coração em nós disponível a se dobrar diante de Ti, a se quebrantar diante da Tua presença, e que venhamos dizer para nós mesmos com voz audível: Senhor, nós precisamos e queremos o Teu trabalhar em nós. Entra em lugares que nunca permiti nesta manhã, Senhor, e transforma-nos. Nós nos rendemos a Ti para isso. Nós nos submetemos a Ti para isso. Faça segundo a Sua vontade e o Teu querer. Uma vez que eu já ouvi Teu falar.
hoje tratou as nossas vidas no mais profundo do que nós somos. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Nós te agradecemos porque por amor o Senhor nos encontra e molda as nossas vidas. Te louvamos por isso. Dai-nos uma semana cheia da Tua presença. Que essa transformação, que esse moldar continue. Nós somos totalmente dependentes disso, Senhor. Que seja uma semana de entrega, uma semana onde casas sejam transformadas, casamentos sejam transformados, relacionamentos sejam transformados. E nós, na nossa individualidade, Senhor, cheguemos a este lugar cheios da Tua presença e nos unimos como igreja, possamos de fato ser igreja. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Amém. Amém. Tá finalizado, queridos. Tenha uma semana abençoada. Quem precisar de alguma oração, estamos disponíveis aqui. Fiquem à vontade. A fonte da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias.